pessoa não sabia responder. O objetivo dessa epístola é: Afrônides está te enganando ou não? Aqui a gente vai descobrir como é que deve ser um comportamento de uma igreja. Como é que a mulher com mais idade tem que se comportar? O homem com mais idade tem que se comportar? O mais jovem tem que se comportar? Como eles têm que se relacionar? Como é que deve ser um pastor bíblico? Como é que deve ser um diácono? Como é que deve ser o culto? O que é que não pode faltar no culto? Quais erros nós não podemos cometer a respeito do ensino? Isso tudo que acontece vai trazer um amadurecimento para você. Se de repente você chegar à conclusão que a Afrônides não é a igreja que você deve ficar mais, você vai saber escolher uma outra igreja, conforme a Bíblia diz. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre igreja, sobre esse convívio de igreja. Só que eu tenho uma coisa interessante. No meio desse convívio, dessas regras, nós temos um personagem. Então nós vamos começar hoje. O tema da mensagem é: quem é Timóteo? Eu não posso começar a entrar em 1 Timóteo sem falar para vocês quem é esse personagem. E eu confesso para vocês que esse personagem me fez chorar várias vezes eu lendo ele. Porque meu objetivo hoje é mostrar um pouco da família dele, da criação dele, da formação dele e também da personalidade dele. Os pontos fortes, os pontos fracos. Quem eram as amizades e as pessoas que ajudaram ele na caminhada. E também mostrar o quanto ele foi importante. O objetivo geral é você perceber que os personagens bíblicos, eles não são diferentes de você. Não são super-heróis. São pecadores com pontos altos e baixos. Esse é meu objetivo hoje. Amém? Vamos lá? Então vamos começar. Se você estiver anotando, já anota aí quem é Timóteo. Nós vamos começar... Tá tudo certo aí, Caio? Nós vamos começar criação e formação de Timóteo. Como é que se deu essa criação e essa formação dele na sua casa? Amém? Primeira coisa que é sempre legal falar, que tem alguns irmãos tendo filho aqui, né? Tem mulheres engravidando, ali, cada ano sempre tem uma grávida, correto? A primeira coisa que eu quero começar é já trazer o significado do nome. Né? Às vezes a mãe e o pai, que nome eu dou para o meu filho? O nome de Timóteo tem um significado muito bonito. Timóteo significa aquele que honra a Deus. Tá? Aquele que honra a Deus. É um nome muito bonito. E por incrível que pareça, a história toda desse personagem fala sobre isso. Alguém que, apesar das suas dificuldades, dos seus pontos fracos, ele soube honrar a Deus. Aonde esse cara nasce? Aonde esse personagem nasce? Ele nasce em Listra, uma colônia romana, fundada por Augusto César. Uma coisa interessante é que é o único personagem bíblico, ou único, que Paulo faz questão de mencionar a família dele. A importância que teve duas mulheres na vida desse rapaz. Sua mãe, chamada Eunice, e sua avó, chamada Lloyd. Eram judias, tementes a Deus. Só que tem uma particularidade na família de Timóteo. A mãe e a avó, elas eram tementes a Deus, eram judias, só que elas não eram pessoas que eram assíduas na sinagoga. Elas não eram pessoas judias que eram comumente iguais àqueles outros judeus, que tinham a religião judaica mesmo na veia e faziam tudo certinho. Por que ela não tinha isso? Porque o pai de Timóteo não era evangélico e nem judeu. Ele era um grego. Então a família dele era mista. E aqui eu quero ressaltar a importância de mulheres valorosas também. Porque às vezes pode acontecer numa família que às vezes só o marido vem ou só a mulher vem. Homens e mulheres que percebem que não podem desistir porque amam seus filhos, geram Timóteos. A minha mãe é um exemplo disso. Pode ser um pai
que pode gerar um Timóteo. De tamanha importância que tem isso. Eu quero que vocês abram comigo para a gente conhecer a primeira vez que ele aparece na Bíblia. Abre comigo em Atos 16, verso 1. Atos 16, verso 1. Atos 16, verso 1. Quem achou, diga amém. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Primeiro ponto aqui importante para a gente aprender sobre Timóteo. Tudo indica que a mãe de Timóteo se converteu, e o próprio Timóteo, na primeira viagem missionária que Paulo fez. Que ele visitou essa cidade e ele pregou o evangelho lá. O que nós estamos lendo agora, Atos 16, é a segunda viagem missionária de Paulo. Não dá para fixar certo a data, mas dizem que pode ser de 4 a 5 anos depois da primeira viagem. Então vamos supor que na primeira viagem Timóteo se converte com sua mãe, com sua avó. Eles eram judeus, então eles adoravam ao Senhor, mas eles se convertem ao Messias. Eles vão crer que realmente aquele Cristo agora era o Messias esperado. Então eles já tinham uma bagagem sobre o Antigo Testamento, sobre ter zelo pelas coisas de Deus, sobre se preocupar com o que Deus acha. Porém, eles vão se converter agora à nova fé cristã na primeira viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem, aproximadamente, que agora, em Atos 16, já tem 5 anos que Timóteo está convertido. De 5 a 4 anos. Vocês viram aqui que a família dele era mista, como eu falei para vocês, o pai grego. Não tem nada dizendo que o pai dele já se converteu. Então essa mulher, junto com sua mãe, educaram Timóteo como alguém que teme ao Senhor. Por incrível que pareça, se você é uma mulher aqui, que o seu marido não te acompanha, não é desculpa para você deixar de servir ao Senhor. Se você aqui é um marido que a sua esposa talvez não te acompanhe, não é desculpa para você usar para não servir ao Senhor. Ainda mais quando você tem filho. Eu vejo alguns pais falando assim, eu amo meus filhos. Mas esses pais têm a oportunidade de ser alguém aonde sua família vai encontrar a Cristo e essa pessoa prefere desistir. Aqui nós temos um exemplo de uma mulher valorosa que perseverou nos caminhos do Senhor, deu a criação para um cara chamado Timóteo. Vocês vão ver o quanto esse jovem aqui, ele é importante. Olha o que os irmãos falavam sobre ele. Versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônico davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Até aqui. Só você ter uma noção, quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária, ele precisa recrutar jovens ou colaboradores que ele poderia ensinar e poderia acompanhar ele para ajudar nas outras igrejas. Timóteo foi indicado pela sua comunidade cristã porque ele era bom exemplo. Olha que coisa bonita. Os pais, eles têm influência na vida dos filhos, sim. Vocês não têm noção. E é triste ver um pai, é triste ver um homem que não ama a sua família e que não entende a importância de ele estar como figura nos caminhos do Senhor. É triste ver uma mãe que principalmente tem filho pequeno, adolescente em casa, e que acha que ama o seu filho. Ah, mas os meus filhos estão grandes. Eu não tenho mais esse compromisso. Mas tu tem um neto. Que talvez a mãe ou o pai daquele teu neto nunca levariam ele para a igreja. E tem crianças que precisam de uma Lloyd na vida. Quantas vezes foi uma avó? Quantas vezes é uma tia? Quantas vezes é um avô? Quantas vezes é um tio?
que na ausência dos pais, supriu aquela criança espiritualmente. Um vô e uma avó que tem a oportunidade de servir a Deus e não serve, é egoísta 2 vezes quando tem um neto. É egoísta porque não aconselha o filho e é egoísta porque não está nem aí para o neto. Um dia esse neto pode te fazer chorar pra caramba. E tu vai te questionar para sempre, por que eu não ensinei ele? Por que eu falo isso para você? Porque a gente não tem noção a importância que a gente pode ter na vida de pessoas mais novas. Ou mais na frente, quando eu vou falar amigos. Por exemplo, a gente tem crianças aqui que vêm e os pais não trazem essas crianças. É um tio, é uma amiga, um avô ou uma avó que traz. Vocês não têm noção a importância que é na vida dessas crianças. Tu pode ter uma vida espiritual horrível, tu pode ser medíocre e desobediente, faz pelo menos uma coisa boa na tua vida, traz a criança para cá. Pelo menos isso. Porque vocês não têm noção o quanto você pode estar ajudando essa criança. Por que eu falo para vocês que a história de Timóteo, quando eu estou estudando, me emociona? Provavelmente eu vou chorar aqui no meio da pregação. Porque eu sou resultado disso. Eu sou resultado de uma mulher que poderia ter desistido e falou, não vou parar por causa dos meus filhos. Quem é mais próximo sabe. A minha mãe, um dia olha para a gente dormindo e tem medo que a gente se perca, porque os familiares dela tinham um currículo não muito bom na sua adolescência, e o medo dela ver a gente nos maus caminhos foi o ápice e o estopim da conversão dela. E eu sei que muitas das vezes a minha mãe estava cansada, desanimada, mas ela levava a gente para a igreja, a gente não prestava atenção em nada, e detalhe, a nossa igreja não tinha um trabalho de criança muitas das vezes, a gente ficava sentado na cadeira dormindo, eu ficava dando tapa no meu irmão, ele tapa em mim, era desse jeito. Mas só de eu criar a memória afetiva de ver o culto, eu estou aqui hoje. Quanto mais uma criança dessa que está lá agora, brincando, ao mesmo tempo aprendendo a palavra, orando e cantando ao Senhor. Fazendo vínculos e amizades. Eu sou fruto disso, eu sou fruto de uma mãe que reunia a gente para orar e não sabia nem como é que fazia isso. Minha mãe lia um capítulo inteiro, ela não tinha didática nenhuma. Era muito chato estar com ela. Eu tive uma mãe assim. Eu tive pessoas maravilhosas assim. Isso é muito importante porque eu quero ressaltar o quanto talvez você possa ser importante na vida de uma criança. Seja seu filho, seja seu neto, seja ele adolescente, seja ele criança, ou talvez na vida de um amigo. Porque eu sempre levei meus amigos comigo aonde eu ia. E talvez você desistir e não ter uma vida com Deus não afeta só você. Afeta a tua esposa, afeta teu marido, afeta teus filhos, afeta teus netos, afeta teus sobrinhos, afeta todo mundo que está à sua volta. Sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Apesar de seu pai ser grego, o que levou Timóteo a não ser circuncidado na infância? Eunice teve um papel determinante em sua educação nas Sagradas Escrituras desde cedo. Vocês podem perceber que a gente leu em Atos 16 que ele não tinha sido circuncidado, que era o ato de tirar o prepúcio do órgão genital da criança como uma marca para dizer que ele era um judeu. Por que não aconteceu isso? Isso indica para a gente, agora uma parte um pouco mais teológica, que a mãe dele era uma judia que ficava dentro de casa, que ensinava a palavra para seu filho, mas ela não podia ser uma religiosa judaica, porque provavelmente o marido não deixava. Porque ele era grego e ele deveria adorar outros deuses. Mas essa mulher perseverou e ensinou, junto com sua mãe, essa criança. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil quando você é uma avó que ensina o seu neto ou o seu filho e os pais não ensinam. Ou é difícil quando um pai e uma mãe ensinam seus filhos e os avós desensinam aquilo que ele ensina. Não é difícil? Mas a misericórdia de Deus fez com que tanto a avó
tanto a mãe fosse o alicerce de Timóteo. Então ele não era circuncidado. Quando Paulo encontra ele, Paulo falou assim, cara, eu vou precisar te circuncidar porque eu vou te enviar para algumas igrejas judaicas e alguns judeus ainda estão passando por uma transição e eles vão te tratar com preconceito porque tu é filho de grego. E tinha um problema grave entre gentil e entre judeu. Um se achava melhor do que o outro. Então ele precisa fazer isso. Olha o que em 2 Timóteo, Paulo fala sobre a criação de Timóteo. 2 Timóteo 3,15. Você pode abrir lá? Versículo 15. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Todos acharam? 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde quando essa mãe e desde quando essa avó era influente na vida de Timóteo? Desde criança. Sem suporte nenhum de pai. Séculos depois, nós estamos falando sobre Timóteo, sobre a mãe e sobre a avó. A pergunta que fica é, e o pai? Não se sabe nem o nome. Eu não quero ser um pai assim. E eu sei que você não vai querer ser uma mãe assim. De filhos e netos que quando olham para trás, não conseguem lembrar de nada que um pai, que uma mãe, que os avós tenham contribuído para a vida espiritual de uma criança. Eu não consigo lembrar nada da minha mãe, a não ser dela de joelhos orando ou me ensinando a Bíblia. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma memória, a não ser ela me levando para a igreja, a não ser ela me brigando porque eu não me comportei na igreja, a não ser ela fazendo culto comigo, a não ser ver ela ajoelhada. Eu lembro uma vez, que eu acho que era de madrugada, e ela não podia orar em voz alta, ela estava jogada no chão do banheiro, chorando de madrugada e orando baixinho, eu fui no banheiro. São essas memórias que eu tenho guardado na minha mente. A pergunta que fica é, o que o teu neto, o que o teu filho, o que o teu sobrinho, eu não sei quando você é influente, vai lembrar de você. Meu pai não gostava de ir para a igreja, gritava com a minha mãe sempre mal agradecida, e meus avós nem se importavam, eu convidava, eles nunca vinham. Meus avós, meus pais amargurados, sempre com raiva, sempre infeliz. Não é essa lembrança que eu quero deixar para o meu filho. E não é essa lembrança que eu quero deixar para os meus netos. Eu não sei qual lembrança vocês querem deixar. A ausência do contato estreito com a sinagoga indica que Eunice, que é a mãe dele, não mantinha uma ligação forte com as práticas judaicas formais, o que permitiu uma liberdade maior na educação de Timóteo. A educação recebida de sua mãe e vó ajudou a moldar seu caráter e sua fé, tornando uma pessoa sensível e dedicada a Deus. Uma coisa que é importante aqui é a gente lembrar o efeito que isso deu na vida dele. Então nós vamos para um momento agora, o que essa criação ocasionou na vida de Timóteo. Ele não poderia seguir o caminho do pai? Não poderia? Meu pai está ali atrás, olha aquele senhor bonito ali atrás, tá vendo? Quem não conhece meu pai é aquele que está lá atrás sentado, de preto. O meu pai ele não pôde acompanhar a gente, a minha mãe fazia isso sozinho. Deus deu a honra e a glória dele ser um dos meus braços direitos aqui, e aquilo que ele não pôde ser na adolescência, ele é agora na minha fase adulta.
Mas a força de uma mulher gerou o pastor que vos fala. E a força de um pai e de uma mãe agora tem mantido o pastor que vos fala. Então eu sou a prova viva de que isso aqui é verdade. De todas as vezes que eu tentei na minha adolescência desistir ou ser igual a todo mundo, eu lembro que eu senti um baita medo no meu coração. Eu lembro que uma vez eu menti para minha mãe, porque eu queria ir numa festa. Eu falei que ia numa festa de 15 anos. Mas era uma balada ali com os amigos na casa de um amigo. Eu lembro que eu, animado, me arrumei roupa nova. Quando eu cheguei lá, eu cheguei lá alegre. Quando eu entrei na porta, bum! Uma tristeza. Que meus amigos falavam assim, o que tu tem, cara? Não sei. Só que eu não consigo ficar à vontade aqui nesse lugar. Fui embora para casa. Eu não conseguia. Falava assim, olha, eu vou ser igual a todo mundo, eu vou fazer tudo que não presta. É agora. Eu quero minha liberdade. Eu não sei te explicar. Não dava. Não dava, não tinha. Servia ao Senhor, acho que até os 16, sem compromisso nenhum. E aí nos 16 acendeu aqui uma chama, que eu conheci aquela minha esposa bonita que está sentada bem ali, a Tainá, com 16 anos. Eu lembro que a Tainá falava assim pra mim, ela era minha amiga, né? Menino, tu não fecha o olho pra orar. Sabe? Tu não se concentra. Ela falava, ela me chamava a atenção. Tu não presta atenção em nada. Na hora do culto eu ficava assim, ó. Extremamente não tinha vontade nenhuma de estar ali. E eu lembro que uma das coisas quando eu comecei a namorar com ela foi que ela chamava a minha atenção que eu não tinha vida espiritual na época. Olha que coisa curiosa, né? Então ela ficava assim... E eu lembro que ela chegou até às vezes que ameaçar, assim, não tá mais comigo porque eu não era um homem de Deus. E aí, aos 16, Deus fez um negócio em mim aí, quando eu vi, aí começou o processo todo de crer em Deus por conta própria. Mas é muito interessante isso, gente, por quê? Porque é interessante a particularidade da vida desse rapaz chamado Timóteo, tá? Qual era a personalidade dele? Aqui é muito importante porque eu queria muito aproximar o Timóteo de vocês como alguém que está sentado aqui. Quais os pontos fortes desse rapaz? Lealdade e sensibilidade. Ele era muito leal. O que é essa lealdade? Se ele falasse assim, eu estou contigo e vou te ajudar, ele não voltava atrás. Outra coisa, sensibilidade. Ele era sensível a dores das pessoas à sua volta. Então ele é uma pessoa na Bíblia que quer animar seus amigos, que quer aconselhar seus amigos, que se for necessário ele vai chorar com seus amigos. Eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3, 2. Primeira Tessalonicenses 3, 2. Paulo vai enviar Timóteo para essa igreja de Tessalônica. Olha o que Paulo vai falar vai falar de Timóteo, de Timóteo. Todos acharam aí? E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando você vai ler na Bíblia, o Timóteo, ele é um cara muito de bastidores. Ele é aquela pessoa que vai conversar, que vai entusiasmar, que vai aconselhar. Olha um ponto forte dele. Ele é alguém que, quando ele fala, as pessoas que estão à volta dele se sentem mais leves. Então, qual é o problema de Tessalônica? Era um problema de ânimo? Paulo pensou de todos os cooperadores, estou mandando Timóteo. Que Timóteo, ele vai saber conversar com vocês. Timóteo tem todo um jeito de saber conversar, tem todo um jeito de saber falar. Timóteo era conhecido por sua lealdade, sensibilidade e capacidade de consolar e fortalecer os irmãos na fé. Abre em Filipenses 2:20, por favor.
Cara, olha esse testemunho a respeito de Timóteo. Isso aqui é uma coisa que é curiosa, porque você não vai encontrar Paulo falando sobre alguém dessa forma. Acharam aí? Filipenses 2. Filipenses 2:20. Quem achou, diga amém. Diz assim: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Olha a característica de Timóteo. Ele realmente se interessava pela vida das pessoas e ele realmente se interessava pelas coisas de Cristo. Vocês sabem qual é a maior dificuldade de um pastor? Vocês sabem qual é a maior dificuldade de uma igreja? É a quantidade reduzida que existe de pessoas que se preocupam menos com seus interesses. E aí é um desabafo pastoral desses anos todos como pastor. É que muitas vezes a gente encontra pessoas na caminhada que falam: eu estou disposto a te ajudar nisso. Quando alguma coisa de interesse pessoal dela acontecer, ela some, ela desaparece. Estou desanimado, estou triste, não consegui o que eu queria, não quero mais Jesus. E a obra se resume àquele número reduzido de pessoas que estão mais preocupados com o interesse das pessoas e de Cristo do que seus próprios. É por isso que alguém, para ser um pastor, para ser um líder e para servir na igreja, precisa ter isso aqui. Ter um interesse pelas coisas de Cristo. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo era alguém que ele realmente, quando ele se envolvia em alguma igreja, ele se preocupava se as pessoas estavam bem. Se realmente as pessoas estavam sendo ajudadas, se realmente as pessoas estavam entendendo, se realmente as pessoas estavam sendo ouvidas e ensinadas. Aí eu posso estar diante de você, que é um membro dessa igreja, que tu está nem aí para os teus irmãos e tu não está nem aí para o que os outros sentem, porque tu está preocupado só contigo. Olha qual é a dificuldade. Talvez você não venha, talvez você suma, e tá bom. Talvez alguém suma e tá bom, porque eu penso só em mim. Outra característica desse jovem, além da lealdade e da sensibilidade, lealdade porque ele ajudava até o final. Uma coisa que é interessante, Timóteo acompanhava Paulo até nas prisões. Timóteo também foi preso, mas não saiu do lado de Paulo. Em 2 Timóteo, quando a gente estudar sobre a 2 Timóteo, no final da morte, na morte de Paulo, quando ele já sabia que tinha sido decretada a sentença que ele ia morrer, ele manda uma carta para Timóteo e fala: vem me ver. Você sabe por que ele fala isso? Porque Paulo é ser humano. Paulo estava muito triste e ansioso, porque ele ia morrer. Apesar dele escrever, combati o bom combate, mas ele estava com medo. Ele fala assim: Timóteo, vem me ver logo. Vem me ver logo, que eu preciso que você venha me escutar, me animar. Ele era leal porque ele ia até o fim com seus amigos. Ele tinha sensibilidade com cada momento que as pessoas estavam passando. Então ele foi muito importante nas igrejas. Outro ponto forte desse Timóteo era sinceridade e a abnegação. A característica mais marcante de Timóteo era a sua sinceridade abnegada. Ele era transparente, claro e tinha uma fé não fingida, semelhante à de Paulo. Isso aqui é para poucos. Fé não fingida. Ele era sincero e transparente. Não estou falando de arrogância e dizer assim, eu falo tudo na cara mesmo.
Ele era alguém que sabia a hora de falar com as pessoas, sabia a hora de dizer um não, sabia a hora de dizer sim. Ele era sincero e ele não era fingido. Numa época como essa, que as igrejas estão cheias de metas, não ser fingido é quase um milagre. A característica mais marcante de Timóteo era essa sinceridade. Prepara a tua Bíblia aí, por favor. Deixa eu ver aqui onde é que você vai abrir agora. 2 Timóteo 1:5. O 2 Timóteo é quase uma carta no tom de velório. Paulo já está muito de idade, já não tem toda aquela performance física. O tom de 2 Timóteo é um tom de um Paulo um pouco mais triste, um pouco mais pesado no sentimento. E olha o que ele escreve para Timóteo. Acharam aí? Vou ler desde o versículo 3 com vocês. Quem pode ler desde o 3 aí comigo, tá? Paulo diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele viu quem chorar. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Timóteo era alguém que alegrava o coração de Paulo. Recordo-me, aqui que está, olha o 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha que coisa bonita. Fé não fingida. Ele era autêntico, ele era verdadeiro. A pergunta que eu faço para você é: que tipo de fé você tem? Você vem aqui fingir? Você não ora, você não lê Bíblia, você é amargurado, você é alguém que não se controla, que não está nem aí para o que Deus pensa, e tu vem aqui fingir? Qual é o problema de uma fé fingida? É porque geralmente aquelas pessoas que são fingidas são as pessoas que gostam de corrigir também. São as pessoas que gostam de julgar as pessoas. São as pessoas que se incomodam com tudo e gostam de julgar as pessoas, mas na realidade essas pessoas têm uma fé fingida. Pastor, então como é que eu sei que alguém não tem uma fé fingida? Porque alguém que não tem uma fé fingida não faz alarme quando percebe um erro de alguém. Ela vai conversar com aquela pessoa. E Paulo sabia que Timóteo era alguém que aconselhava, alguém que tinha amigos, chamava para perto, alguém que se compadecia, alguém que se preocupava com o bem-estar das pessoas. O que tem a fé fingida se acha bom demais e gosta de ver os defeitos das pessoas. Mas ele finge que tem vida com Deus, porque ele não tem. O não fingido, ele se envolve com as pessoas. Ele realmente conversa e realmente resolve problemas. Quem você é? A gente que é pastor, a gente recebe problemas diariamente. Quando o pastor fala assim, então vai lá falar com aquela pessoa. Não, pastor, não dá. Por que você não falou com ela? Não, não dá, pastor. Ela não vai me entender. Não, é porque você é covarde. É porque a sua fé é fingida. Por que um cristão não consegue resolver os conflitos? Percebi que o irmão não está falando comigo. Percebi que o irmão não vai com a minha cara. Por que tu não vai falar com ele? Porque tu é um fingido também. Essa é a realidade. Timóteo não se comportaria assim. Timóteo, ele entendia a importância da comunhão, a importância do relacionamento. E Paulo sabia que ele era bom de relacionamento. Quando Paulo precisava resolver problemas de conflitos, quem ele mandava? Timóteo. É diferente de Tito. Quando a gente estuda Tito, que é também da mesma faixa etária que Timóteo, Tito é mais capitão, é mais general.
Ele é para resolver problemas mais caos. Tito é mais, mais pulso firme. Timóteo é um pouco mais sensível na forma de falar, sensível de saber dosar, de saber como comunicar. Timóteo não precisava falar em público ou de um púlpito para resolver algo, ele conseguia resolver através das conversas, onde ninguém via. Você pode abrir comigo em 1 Timóteo 6, 5. 1 Timóteo 6, 5. Acharam? Primeiro Timóteo 6,5. Acharam? Olha aqui, ó, uma informação importante para vocês. Eu vou ler aqui com vocês desde do 3, tá? Foi até que o Adjevson leu, tá bom? Só para vocês terem uma noção, o que o Timóteo ele teria que enfrentar. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. O 5. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui é uma lista, por exemplo, do que Timóteo tem que enfrentar. Olha o tipo de gente. Por que eu quero ler isso aqui? Porque ele vai resolver um problema interessante. Piedade como fonte de lucro. Vocês sabem o que é isso? É alguém que demonstra ser uma boa pessoa só para conseguir coisas de outras pessoas. Vocês estão entendendo? É aquela pessoa que pensa assim, vou ser bonzinho, vou falar agradávelzinho, vou tratar todo mundo bem, mas na verdade essa pessoa tem interesse. É o que muito pastor faz, né? É o que muito líder faz, é o que muitas pessoas fazem. Timóteo, que não tinha uma fé fingida, ia ter que ir num formigueiro de pessoas que têm fé fingida. Um outro ponto forte de Timóteo, repete comigo, empatia e cuidado. A sua fé sincera e amor genuíno o tornava capaz de se colocar integralmente a serviço do amor, mostrando grande empatia e cuidado pelas necessidades dos outros. Abre de novo comigo em Filipenses 2, 20, só que agora a gente vai ler até o 22 e 23. Eu quero reforçar esse texto. Olha que coisa interessante. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus interesses, e não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Não é só Paulo que tem isso, que diz isso dele. Ele realmente era, porque todo mundo dizia. Então vamos recapitular aqui. Quais são os pontos fortes de Timóteo? Eu disse para vocês, a lealdade e a sensibilidade para conversar e entender as pessoas. Lealdade, sensibilidade, sinceridade, empatia e cuidado. É ou não é uma bênção esse personagem? E os pontos fracos? Ele tem, nossa, pastor, tantas qualidades que eu não tenho nenhuma. Ele não pode ter ponto fraco. Todo ser humano, no mesmo ser humano que reside os pontos fortes, é o mesmo ser humano que reside os pontos... Primeiro ponto fraco dele,
Repete comigo, saúde fragilizada. Ele não tinha condições de saúde boa. Abre comigo aí 1 Timóteo 5:23. Para você que está com a saúde plena e vive reclamando da vida. 1 Timóteo 5:23. Quem achou, diga amém. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ele tem uma enfermidade no estômago, mas também o texto diz, frequentes enfermidades. Então ele não estava o tempo todo 100% para estar escutando o problema de pessoas, para estar aconselhando pessoas, para ter empatia, porque ele sentia dor. Como é que ele conseguia? Como é que ele conseguia, com tantas dores, ao mesmo tempo estar com o humor em dia? Se você fica estressado porque você não conseguiu uma coisa. Se você se desequilibra porque talvez a vida não está indo como você quer. Timóteo servia ao Senhor com doenças frequentes e com uma doença crônica no estômago. Quem já teve aí algum tipo de gastrite, sabe que é chato. Quem já desenvolveu de forma mais grave, sabe o quanto é doloroso isso. Eu imagino quantas vezes esse Timóteo, escutando dores de outras pessoas, escutando pessoas reclamarem da vida, talvez ele também estivesse com dor. Imagina esse Timóteo que viajava para cima e para baixo. Muitas das vezes em situações difíceis. Muitas das vezes a pé. Com dor no estômago, em carruagens, em navios, em embarcações, em barcos. Imagina ele exposto a frio, exposto ao calor, com uma doença fragilizada. Quem está com saúde aí é um covarde. Quem está com saúde e não consegue ser grato a Deus com seu estilo de vida é um covarde. Se você é alguém que está pleno de saúde e vive reclamando e inventando desculpa, você é um covarde. Ah, pastor, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo orar. Pastor, eu estou cansado para ir para o culto. Você não tem que falar pastor. Eu sou ser humano igual você, a questão é Deus. O que Deus acha disso? O que Deus acha disso? Porque eu fico me imaginando, quando eu estava lendo isso em casa, eu falei, meu Senhor, eu imagino tu olhar para um cara como esse, chamado Timóteo, depois olhar para o que nós temos de crente hoje. Um cara que com enfermidades marchava e fazia, e o Senhor olhar para hoje e ver um monte de crente mimado, cheio de desculpas, um monte de crente que reclama de tudo e que não consegue orar, mas consegue ir no shopping, consegue comprar a comida que tanto quer comer, consegue comprar sua roupa. Vocês têm noção o que é Deus olhar para essa terra e ver a espécie de crente que se criou hoje, que só pensa nos seus interesses, que só quer dinheiro, 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 dinheiro? Quanto ele tinha um Timóteo naquela época, que apesar de ser pecadores como nós somos, ele tinha saúde fragilizada e isso não parou ele. Era um ponto fraco e era um ponto forte. Sabe por quê? Porque não achem vocês que teve um dia que de repente Timóteo não estava desanimado. Você pode me perguntar, pastor, teve algum dia que Timóteo estava desanimado? Teve um monte. E existem vários momentos da Bíblia que Paulo fala assim, ei Timóteo, nós não somos daqueles que se acovardam. Ei Timóteo, não para. Tu está doente. O desafio parece que é muito grande. Mantenha a conduta. Mantenha o foco. Tem vários momentos em Timóteo, o tempo todo Paulo não deixando o ânimo de Timóteo cair. Primeiro ponto fraco de Timóteo. Saúde fragilizada, porque isso causava dores e também causava psicologicamente nele tristezas, angústias e vontade de desanimar. Por que eu estou falando isso para vocês? De onde a gente tira isso? O temperamento de Timóteo era tímido. Olha que coisa interessante. É o que aqui no Pará a gente fala, ele era meio para dentro.
Não é meio contraditório? Um cara que consegue aconselhar pessoas ser extremamente tímido. Todos os comentaristas bíblicos dizem que quando eles vão analisar Timóteo, Timóteo era aquela pessoa que talvez não falasse muito. Muito calada, tinha dificuldade de falar em público. Uma das principais responsabilidades de Paulo era ajudar Timóteo a conseguir desenvolver essa parte. Eu quero que vocês abram comigo aí, 2 Timóteo 1, verso 6. Olha que Paulo está falando para Timóteo, porque Paulo conhecia Timóteo e sabia que ele era propício a de repente estar desanimado, a achar que não era capaz. O principal erro de Timóteo, sabe qual é? Ele tinha a mania de achar que não era capaz. Não consigo, eu não sei, todo mundo é melhor do que eu. Sabe vem na gente, na nossa mente? Olha o que Paulo vai falar. Logo depois do verso que ele fala, eu recordo da tua mãe, da tua avó, que te ensinou a palavra do Senhor, que te instruiu. Olha o que ele vai falar no 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não deu espírito de covardia, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vocês estão entendendo o que Paulo quer dizer? Timóteo, eu estou sabendo que tu está desanimado. Tu está achando que tu não vai ser capaz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu impus a mão sobre você. Todo mundo viu. Você tem agora uma liderança. Não seja covarde. Deus não deu um espírito para a gente de covardia. A gente tem coragem. A gente tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Por que ele falou isso para Timóteo? Porque Timóteo precisava ouvir isso, porque isso era uma falha de Timóteo. É aquela falha que só o amigo mais íntimo conhece. Só que tem aquele contato mais próximo, sabe? Porque às vezes você pode ver, às vezes, que parece o Superman, aquela pessoa que você está do lado. E quem conversa comigo em particular sabe que às vezes eu mando uma mensagem, tá tudo bem? A pessoa, tá tudo bem, então me conta uma notícia boa e uma notícia ruim. Porque às vezes a gente mostra uma capa aqui, mas no final das contas a gente tem o quê? Vontade de parar, de desistir, acha que não consegue, acha que não vai dar certo, às vezes você não está bem de saúde. E ele fala, dentro de você tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha o que ele fala no 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem te envergonhe de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi nos dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, tendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Pastor, eu estou desanimado, eu pensei em desistir, parece que todo mundo é mais espiritual do que eu estou desanimado, eu estou pensando em desistir porque eu sou um impostor. Estou te apresentando um outro que tem esse problema, como eu tenho, como você tem, Timóteo. Só que tem uma particularidade em Timóteo. Timóteo sabia quem ele andava perto. Essa é a grande diferença. Você pode ser um medroso, um covarde, que vive desanimado, mas se tu tiver alguém do teu lado, para te dar uns tapas de vez em quando, tu vai ser um Timóteo. É o Paulo que fala, ei, a gente não é covarde não, a gente tem um espírito de poder, amor e equilíbrio. Quem são teus amigos? Quem são as pessoas que te influenciam? Eu não gosto de ter contato com ninguém, tu vai morrer.
estou encerrando. Um último detalhe. Vocês querem abrir comigo em 1 Coríntios 16, 10? 1 Coríntios 16, 10. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, porque ele está enviando Timóteo para lá. Paulo era um líder tão preocupado que ele sabia das deficiências de Timóteo. Olha o que ele pede para alguns líderes da igreja que eram mais maduros. Versículo 10. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim, e eu o estou esperando com os irmãos. Sabe por que ele falou isso? Porque de toda essa galera que era um líder, Timóteo era o mais novo. Timóteo também era filho de grego. Então rolava meio com um preconceito com Timóteo. Timóteo que vem? Porque Timóteo não tinha um tom imponente de voz. Tudo indica que ele era mais manso na hora de falar. Então, nessa briga de 1 Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto mais da pregação do Pedro, eu gosto mais da pregação de Apolo, eu gosto mais da pregação de Paulo. Ele falou assim para os líderes: tratem de receber Timóteo com cuidado e não desprezem ele. Todos os comentaristas dizem o seguinte: não é a primeira vez que Paulo fala isso. Ei, ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo, não deixe que desprezem a tua mocidade. Provavelmente o Timóteo ficava falando para Paulo: Paulo, não vai dar, Paulo. Paulo, eu sou muito novo, o pessoal não me respeita. Eu não sou o líder, talvez como o Tito, que é um cara mais bravo, que fala, não vai dar, é melhor eu não ir. E Paulo fica aconselhando mais uma vez: não deixem que despreze só porque você é novo. Você é jovem, mas tem muito conteúdo dentro de você e tem muita vida de Deus. Vocês estão entendendo? Então, para quem arranja desculpa, mas não dá, porque não sei o quê, não deixem que despreze a tua mocidade. Pode haver muita vida de Deus e você pode ajudar muitas pessoas. Por último, a aparência dele não era imponente. Sua aparência e presença não era imponente, o que facilitava que fosse subestimado e até menosprezado por outros. Você pode abrir comigo em 1 Timóteo 4,12? 1 Timóteo 4,12. Olha o que ele falou, que eu estou falando para vocês lá. Olha como ele tinha uma certa preocupação e uma fragilidade nesse sentido. Ele achava que as pessoas não gostavam do que ele fazia. Ele ficava preocupado, falando assim: eu acho que as pessoas não estão gostando do que eu estou fazendo, eu não sirvo para isso, eu não presto. Olha o versículo 11 aí. Ordene e ensine essas coisas. 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Uma segunda vez Paulo falando isso. Ei, Timóteo, mantenha o foco. Pastor, quantos anos Timóteo tinha? Tudo indica que seja de 30 a 35. Porque o jovem nessa idade, para o grego, era essa idade. Então, não se sabem dizer. Mas alguns comentaristas falam que ele tinha 30. Outros eles falam que ele tinha 32. Outros falam que ele tinha 35. Vocês terem a juventude dele. Todos esses pontos fracos era com essa idade. Esse é o Timóteo. Igreja, Timóteo, Timóteo, igreja. É esse servo de Deus com pontos fortes e fracos, como eu e como você, que marcou a vida da igreja. Eu não terminei ainda. Ficou faltando a amizade dele com Paulo. Nós vamos deixar para o próximo domingo a importância dessa amizade dele com Paulo. O quanto Paulo foi influente, o quanto você precisa estar se cercando de pessoas que realmente vão ser de Deus na sua vida. Porque os que não são de Deus você vai ter que suportar. Amar mesmo assim, mas os que são de Deus é importante para te aconselhar. Amém? Amém.
Fica de pé, por favor. São 8h30. Vocês sabem que a gente passa um pouquinho no culto da ceia. Vamos encerrar orando, agradecendo ao Senhor. Se você quiser reassistir depois essa pregação, estamos inaugurando o YouTube aqui agora, então já está direto no YouTube. Quem estiver em casa pode ver na televisão, tá? Alguns irmãos reclamaram, não, pastor, eu não tenho Instagram, às vezes eu quero ver em tela grande. Então agora está no YouTube lá, então você pode assistir na televisão, o pastor Tayan falando com você. Amém? Então essa pregação vai estar lá. Eu creio que vocês possam essa semana pensar um pouco sobre Timóteo, as fragilidades de Timóteo, os pontos fortes. E Deus ajudou ele, e ele foi muito importante no desenvolvimento da igreja. Provavelmente a amizade entre Paulo e Timóteo eu talvez poste nas nossas redes sociais, para que eu não atrase o conteúdo, tá? Então aguardem durante a semana eu estar falando um pouquinho sobre essa amizade nos nossos grupos da igreja, ou seja, no Instagram, tá? Provavelmente, de repente, eu grave um vídeo para vocês escutarem em casa, vocês poderem assistir em casa. Amém? Amém. Feche seus olhos. Meu Pai amado, muito obrigado por, de uma vez por todas, cair essa ideia da nossa mente de que o Senhor não usa pessoas imperfeitas. Assim como o Timóteo, nós podemos ser usados. É só a gente querer. É só a gente estar disposto. Muito obrigado por nos apresentar esse personagem valioso e por deixar essas informações na Bíblia para que a gente pudesse entender sobre quem ele é. Que a gente possa ser igual a Timóteo. Que a gente possa saber identificar nossos pontos fracos, saber quando a gente precisa de conselho, saber quem são as pessoas que vão nos aconselhar. Mas que a gente também tenha uma fé não fingida, que a gente possa ser leal, que a gente possa ser alguém que tem sensibilidade para com nossos irmãos, que a gente possa ser alguém que está disponível e disposto, apesar de todas essas dificuldades, de servir. Muito obrigado pelo exemplo dele, e que a gente seja exemplo também para muitas pessoas. Obrigado por esse culto, obrigado por cada pessoa que veio essa noite, que eu possa guardá-los e protegê-los na volta para sua casa. Se assim o Senhor permitir que a gente tenha uma semana maravilhosa, de muita espiritualidade, e que Timóteo não seja esquecido, mas que ele seja um grande exemplo de referência para a gente. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor com alegria. Muito obrigado a todos que estão aqui hoje, que nos assistiram. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.